Você já deve estar bem familiarizado com a seguinte situação. Um grupo de pessoas reunidas, juntas, seja em casa, num restaurante, num ambiente qualquer, juntas, mas separadas. E separadas por causa do seu celular. As pessoas reunidas proximamente, mas distantes, cada uma mexendo no seu próprio dispositivo. Nós estamos numa série de mensagens na nossa Igreja Batista Fonte, em Morungaba, tratando dos impactos do smartphone na nossa vida. É consenso que os celulares estão nos transformando em diversos aspectos e eles também estão minando e arruinando de alguma forma a nossa saúde espiritual. Como podemos manter a nossa saúde, o nosso vigor na fé e o que fazer, quais medidas necessárias para continuarmos saudáveis nessa era do smartphone? Na mensagem anterior abordamos o primeiro impacto do celular na nossa vida. Ele está nos tornando viciados em distrações. E o que nós devemos fazer? Vimos que devemos minimizar essas distrações desnecessárias na nossa vida para termos tempo para ouvirmos ao Senhor. Na prática, a pergunta foi: o que é que importa mais para mim? As distrações do Instagram, dos stories que ali aparecem, do Big Brother Brasil, as notícias do Bolsonaro? Ou é mais importante para mim me manter vigilante em oração, sabendo que o Senhor está às portas? Temos que fazer um redirecionamento nessa questão das nossas vidas. Hoje eu quero abordar com você o segundo impacto do smartphone, que é o impacto do isolamento. Nós estamos nos isolando uns dos outros, ao invés de nos aproximarmos uns dos outros. Na era digital, assim como também na era pré-digital, as pessoas e as preocupações distantes acabam tomando a nossa atenção de forma indevida e cegam a gente para as pessoas que estão ao nosso lado. Um exemplo clássico disso tem a ver com o celular e a direção. Todo mundo sabe que não combina dirigir um veículo e mexer no celular ao mesmo tempo. Não dá certo. Só que o que é que acontece? Nós todos temos uma compulsão para mexer no celular quando ele apita, quando ele dá um sinal. E mesmo no volante, e mesmo ciente dos perigos, o cérebro recebe aquela dose de dopamina, de curiosidade, e então nós mexemos no celular e damos uma espiada na tela. Muitas vezes é uma espiada fatal. O ponto aqui é o seguinte: as nossas decisões relacionadas às notificações dos nossos celulares, sejam elas visuais ou sonoras, demonstram a nossa própria negligência para com o próximo. Nós muitas vezes, sem pensar, assumimos que podemos ignorar o que está perto de nós, as pessoas ao nosso redor, para cuidar de situações, distrações e pessoas que nem estamos vendo e que estão distantes. Mas esse entendimento é totalmente distorcido. A Bíblia, ela aborda essa questão como uma questão do coração. O nosso Senhor Jesus Cristo resumiu a vida cristã a duas questões fundamentais: como amar a Deus, como amar meu próximo. Quando Jesus foi questionado em Mateus 22, versículo 36, com as seguintes palavras: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E Jesus acrescentou: este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E Jesus complementa dizendo: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós acreditamos facilmente, porém, que podemos viver simultaneamente uma existência dividida, nos mantendo focados e envolvidos com os nossos telefones, enquanto negligenciamos as pessoas ao nosso redor. Na era digital do smartphone, estamos perdendo os outros de vista, contrariando o ensinamento de Jesus. E não apenas isso, mas há um problema maior. É o problema do fenômeno do ódio viral, que é a tendência da vida online. É a raiva anônima. Sabe, nós somos mais propensos a fervilhar de raiva quando estamos usando uma tela do que quando estamos presencialmente com alguém.
É muito interessante como a indignação encontra uma rápida liberação em palavras de ódio digitadas em nossos telefones, áudios de ódio que enviamos porque estamos distantes presencialmente. E nesse anonimato, que é relativo, em que há uma sensação de falta de autoridade, falta de consequências, nós estamos apenas olhando para dentro de nós mesmos no que a ciência e a filosofia chama de solipsismo. Você já ouviu falar em solipsismo? É uma teoria filosófica segundo a qual eu penso assim: nada existe fora do meu pensamento individual. A minha percepção das coisas, das pessoas, é uma impressão absoluta. Então prevalece a ideia, meio que inconsciente, de que falar com um computador, ou através de um computador, ou através de um dispositivo de celular, é basicamente eu estar falando comigo mesmo e não com pessoas reais, então vale tudo. Recentemente um amigo compartilhou comigo uma grande luta que ele tem vivido de ódio. Alguém que, descontente com os serviços prestados, começou a espalhar calúnias pela internet num discurso de ódio quase que sem controle e sem medida. É muito difícil relacionar palavras em uma tela com a realidade de que tem um ser humano vivo do outro lado, de carne e osso, respirando, com o coração, com os sentimentos. Dedos que digitam não sentem empatia muitas vezes, porque não estão vendo um rosto vivo na sua frente. Então é mais fácil caluniar e ofender um avatar online, um perfil de alguma rede social, do que ofender uma pessoa que está diante de nós. E olha, esse tipo de raiva, ela é viral. Estudos apontam que se você fizer um comentário positivo, alegre, que abençoe alguém, bacana, mas isso não vai muito longe. Entretanto, um comentário furioso, de indignação, de calúnia, de falar mal de alguém, tem uma possibilidade de se espalhar muitas vezes maior, enfurecer muitas outras pessoas. A raiva, ela se espalha mais facilmente. A raiva é viral. Entretanto, eu queria convidar você a pensar um pouquinho no que João apóstolo escreveu em sua segunda carta. Ele nos mostra que a comunhão encarnada, presencial, é que vai trazer a alegria verdadeira. Lá em 2 João, no versículo 12, está escrito assim: tenho muito o que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês, João escreveu, face a face, para que a nossa alegria seja completa. Veja que conexão interessante. João se comunica por meio de uma ferramenta tecnológica da época, escrevendo, mas ele diz, eu quero encontrar com vocês face a face. Eu não quero falar tudo pela carta, pelo que está escrito. E encontrando-me face a face, a alegria será completa. Há 2000 anos atrás, João apóstolo usou a tecnologia da sua época para se comunicar, mas ele sabia que a carta era apenas parte da comunicação. Foi uma maneira de expressar uma antecipação apenas da comunhão plena, face a face, que iria acontecer. Eu pergunto para mim, para você, mas por que a verdadeira alegria está na associação, na comunhão presencial encarnada e não na comunhão online? Porque a comunhão online é limitada, é uma comunhão distante. A comunhão face a face pessoal é plena. Por exemplo, recentemente estivemos pesquisando bastante e conversando com algumas pessoas sobre a retomada dos cultos presenciais em nossa igreja. E uma resposta que eu muito ouvi das pessoas foi o seguinte: olha, pastor, a gente tem que voltar com as atividades presenciais porque não é a mesma coisa. Essa frase foi muito repetida. Não é a mesma coisa. O culto online não é a mesma coisa. E sabe, não é mesmo. A nossa personalidade, ela fica aparente até um certo ponto na comunicação online. Através de um vídeo no YouTube, através de e-mails, tweets, SMS, mensagens de WhatsApp, a comunicação é limitada. E nós somos seres holísticos, amplos, completos. Temos sentimentos, temos pensamentos, temos emoções, imaginações e temos corpos. E quando removemos uma parte da nossa pessoa que é encarnada,
as limitações de comunicação acontecem, os maus entendidos acontecem e a porta se abre para desentendimentos, tensões e essas limitações numa comunhão que é só bidimensional, é tela a tela, e que não é uma comunhão presencial que vai envolver o toque, o olhar, a percepção, o silêncio, as pausas. Então o que João está nos mostrando na Bíblia é que a plenitude da alegria vem da interação de uma pessoa, de uma personalidade com outras, que envolve voz, toque, aparência, presença física, tempo de resposta. Por exemplo, como é importante o contato visual. Você está aí olhando para mim numa tela, mas não está tendo contato visual comigo. E o contato visual é uma das formas mais poderosas de nós criarmos o vínculo pessoal, de construirmos confiança entre as pessoas. Em casa nós assistimos recentemente um desenho muito interessante na Netflix, Os Mitchell contra as Máquinas. Tem uma cena que eu gostei muito do desenho, curta. O pai, um grandão, que é um analfabeto digital, não sabe mexer num smartphone, ele, inquieto na mesa de jantar, na hora da refeição, ele exige de todos os familiares, a esposa e os 2 filhos, ele exige 10 segundos de contato visual. Por quê? Porque a filha está no notebook, o rapaz no tablet, a mãe no celular, e focados e grudados em seus dispositivos, e ele então impõe a sua voz e exige com autoridade que todo mundo se desconecte, desligue o seu aparelho e olhe nos olhos uns dos outros. A cena que eles criaram é hilária. Primeiro, eles têm grande dificuldade de tirar o celular da frente, o computador da frente. E quando eles fazem isso e finalmente arregalam os olhos uns para os outros, eles estão olhando sem graça, não sabem o que dizer, uma situação totalmente desconcertante. Todo vínculo remoto, distante, seja a carta de João, há 2000 anos atrás, seja uma mensagem de WhatsApp, uma postagem, um vídeo no YouTube, é mais uma comunicação de fantasma para fantasma do que uma interação pessoal e interpessoal. Sim, tem algo de mim sendo comunicado para você através desse vídeo no YouTube. Tem algo de você num áudio que você envia por WhatsApp. Mas nem tudo do que somos e temos e pensamos e sentimos, nem tudo da verdadeira comunhão pode ser enviado virtualmente, digitalmente. A alegria plena, João está mostrando para nós, é uma sensação preciosa que nós não vamos encontrar vivendo apenas online. É necessária a existência integrada, reunião de mentes, olhos, ouvidos, atenção. O desafio do cristão é amar, então, não somente em tweets e postagens, mas também, principalmente, em obras corpóreas, em presença física e corpórea. Em 1 João 3,18 está escrito assim: filhinhos, amemos não de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. O Evangelho é encarnado. Nessa era digital, nós temos a forte tendência, o comodismo de supervalorizar interações online, que são desencarnadas, com muita facilidade, e subestimamos isso. A fé cristã é essencialmente encarnada. Desde a sua origem, por exemplo, o Evangelho começa com o quê? Com Deus encarnando-se. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava distante, ele estava remoto. Mas no versículo 14, João escreve: o verbo se fez carne. E aí João diz: habitou entre nós. Ele não ficou no modo remoto. Ele habitou, ele se encarnou, ele tocou, ele esteve presente, ele conviveu. Depois disso, o povo de Deus, os seguidores de Jesus, aquele grupo que ele formou, que se expandiu pelo mundo todo, o povo de Deus é descrito como membros individuais da igreja, que tem uma unidade na diversidade e que se expressa de forma prática em funções realizadas uns pelos outros e sensações partilhadas uns para com os outros, como um corpo humano, cujos membros estão estreitamente vinculados. Em 1 Coríntios 12, Paulo escreve: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A alegria da comunhão cristã é a alegria da comunhão presencial e encarnada.
A Bíblia encoraja beijos santos. A Bíblia diz para não negligenciarmos os cultos e reuniões presenciais. Diversas vezes a Bíblia diz para fazermos coisas juntos, e os mandamentos uns aos outros são muito repetidos no Novo Testamento, mostrando que devemos sim ter uma comunhão encarnada presencial. Surge a questão, em pleno ano de pandemia, segundo ano de pandemia 2021, como lidamos com isso em tempos de distanciamento social? Eu digo que ainda estamos aprendendo. Por um lado, como igreja, acatamos a suspensão de reuniões presenciais que as autoridades impõem. Por outro lado, nós aproveitamos a abertura das atividades sociais e voltamos a nos reunir. Enquanto isso, ficamos refletindo se eu posso ir ao mercado, se eu posso ir ao banco, se eu posso ir a um restaurante, se eu posso participar de uma aglomeração de uma família. Às vezes uma família tem 10, 15 pessoas e a aglomeração é feita. Se eu posso estar presente nesses momentos, eu posso e devo também me reunir presencialmente com a igreja, o que é um mandamento bíblico. O fato é que nós carregamos Cristo em nós, em nossos corpos. O Cristo ressuscitado habita em nós para que nós possamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A realidade do cristão está enraizada no fato da vida física do nosso Salvador. Jesus Cristo foi o Deus encarnado que viveu, que andou, que ministrou, que curou, que pregou, que foi crucificado, morreu e ressuscitou para uma nova vida, não para ficar remoto a nós, mas para se fazer presente através de nós na vida uns dos outros, e Ele retornará em breve. Há um mantra falso, uma repetição frequente, e muitos cristãos repetem isso tipo papagaio, sem pensar. Nos dias modernos, esse mantra é: eu sigo a Cristo, mas eu não preciso da igreja institucional. Eu sigo a Jesus, mas eu preciso pouco da igreja ou quase nada. Isso é um sintoma equivocado e enganoso desse distanciamento da era digital que está agravado pela pandemia e que nega que o próprio Cristo, o Salvador, que eu alego estar seguindo, é um Cristo encarnado e presente, que convive sim com a igreja e com a comunidade. Então, como eu posso alegar que eu sigo um Cristo sem imitar o seu modelo de convívio com o povo de Deus? Quando eu ignoro e desprezo essa realidade encarnada do cristianismo, e quando eu fujo para a existência online, eu entro num processo de desumanização. E o X da questão é esse, é o perigo de eu tentar romper as fronteiras do tempo e do espaço, tentar me ausentar dos ambientes físicos onde eu convivo, ignorar a carne e sangue que está ao meu redor. Esse é o grande problema, porque o que somos é gente frágil, de pele e osso, vivendo e convivendo com gente frágil, de pele e osso. Somos criaturas feitas de barro, que estão segurando esses pedacinhos de vidro cintilante, tentando manter uma vida limpa aqui, uma vida perfeita, protegendo os nossos smartphones com capinhas, com películas. Nós não somos a tecnologia. Nós não podemos nos manter íntegros como a tecnologia. Nós não somos lisos como a tela de um computador, limpos, indestrutíveis como o cristal. Somos de pó, somos de água, temos elementos químicos em nós, germens, nos arranhamos, nos machucamos, nos sujamos. Nós deixamos um rastro de pó e óleo em tudo que a gente toca, inclusive os nossos celulares são bastante infectados, viu? Pesquise sobre isso, a carga de bactérias e até vírus que ficam em nossos smartphones é enorme, porque nós tocamos neles. Então nós somos de barro e convivemos com pessoas de barro. E como criaturas feitas à imagem do Criador, nós temos que compartilhar juntos as nossas dores, para que experimentemos também a alegria da vida encarnada em nome de Cristo. Eu tenho duas aplicações para você, imaginando esse conceito de abraçarmos a natureza encarnada. Primeira aplicação: domestique esse intruso aqui. Domestique. Coloque uma coleira nele. De que maneira? Bem prática. Por exemplo, desligue as notificações do seu celular. A maioria delas.
quase todas não são essenciais. Eu fiz isso recentemente com aplicativo de notícias, aplicativo de esportes e outros aplicativos e foi ótimo para mim. Me deu um sossego danado e me deixou mais tranquilo para estar com as pessoas. Eu tentei desligar as notificações do WhatsApp, eu não consegui. Se você souber como faz isso, eu acho que eu vou desligar também. Pode ser que você tenha que manter o seu telefone em off em momentos familiares. Essa é uma boa dica. Como alguns tinham que manter a televisão desligada ou a televisão fora do quarto, pode ser que você, em alguns momentos da sua vida, em casa, no momento de folga, talvez você precise desligar seu celular, porque ele vai ficar se intrometendo na sua comunhão com o marido, esposa, filhos e pais. Outra orientação: boa parte daquilo que você responde apressadamente, rapidamente, para quem está distante, você talvez possa responder mais tarde, no momento mais conveniente para isso, talvez usando um computador para escrever os seus e-mails e não tendo que responder na hora no seu celular mesmo. Outra dica interessante: convide pessoas próximas a você, as mais próximas, seu cônjuge, amigos próximos, familiares, para comentarem com você sobre os seus hábitos no celular. Sabe, uma pesquisa disse que mais de 70% dos cristãos afirmam que ninguém mais sabe quanto tempo eles estão gastando online. E muitas vezes nem o próprio usuário sabe. Mas, na verdade, as pessoas com quem convivemos, elas têm uma noção clara do quanto nós estamos mergulhados nos nossos dispositivos. E elas têm uma percepção mais clara do que nós. E esteja preparado para ouvir o que você não quer. Talvez alguém vai dizer para você: você gasta tempo demais nesse seu dispositivo. É muito interessante porque quando dizem para mim, quando dizem para você que nós estamos usando demais os nossos celulares, a nossa resposta é como de um alcoólatra, é como de um viciado, como alguém que está dominado pelo vício. Eu? Imagina, de maneira alguma. Não é isso que um alcoólatra diz? Eu bebendo demais? Não. Eu usando demais o celular? Que isso? Peça para as pessoas te ajudarem no seu uso do celular. Refeições em família, refeições com amigos. Deixe o seu telefone fora do campo de visão, mutado ou até no modo avião, para que ele não atrapalhe esse vínculo com as pessoas. E quando você for passar um tempo com familiares ou amigos, quando você estiver na igreja, deixe o seu telefone numa gaveta, na sua bolsa, no seu carro, ou coloque no modo avião, ou simplesmente desligue-o. Eu já flagrei várias vezes pessoas antes do culto e até durante o culto, mexendo em coisas totalmente aleatórias no celular, vendo atualizações no Facebook. Se você tem essa dificuldade, a melhor coisa é providenciar uma Bíblia de papel e deixar o seu celular guardado, para que ele não seja um intruso num momento de culto e adoração a Deus. A segunda aplicação que eu quero deixar para você é: compartilhe da alegria encarnada. A partir do momento que você consegue domesticar esse intruso digital, então começa a exercer sua humanidade à imagem de Deus, compartilhando a vida integrada, em carne e osso, junto com as pessoas que estão ao seu redor. Algumas orientações práticas: adote o hábito em família de ter conversas sobre assuntos aleatórios, sobre assuntos necessários também. As famílias não estão conversando mais. Torne sagrado o tempo a sós com Deus em família. Aquele momento diário em que vocês vão abrir a Bíblia, ler a Bíblia, conversar sobre a Bíblia e orar juntos. Faça coisas boas, bacanas com as pessoas do seu convívio. Não somente atividades digitais como jogos online, filmes de Netflix, mas também, por exemplo, jogar cartas, cuidar de uma horta, limpar uma casa, lavar um carro, fazer exercício, caminhadas. Faça coisas boas com pessoas do seu convívio. Tenha pelo menos uma refeição por dia em família. Escolha se vai ser um café, o almoço, uma janta, mas tenha essa refeição sem nenhum intruso digital, sem TV ligada, sem o celular funcionando, sem o rádio falando. Olhe nos olhos das pessoas com quem você convive, expresse a elas que você as valoriza. Em relação à igreja, o meu apelo é que você resgate o valor das práticas encarnadas e presenciais da Igreja de Cristo. A prática tão simples de congregar com os irmãos.
A prática tão simples e profunda de adorar e orar junto com outras pessoas, de ouvir, aprender e ensinar juntos da palavra. A prática presencial de dividir o pão da ceia, o cálice da ceia. A prática presencial de evangelizarmos juntos, cuidarmos uns dos outros, suprirmos necessidades uns dos outros. Esteja atento, atenta para cumprir as dezenas de mandamentos de mutualidade do Novo Testamento. O Novo Testamento traz muitas ordens, verbos de ação acompanhadas da expressão uns aos outros. Quero dar alguns exemplos para você. Em Cristo somos chamados para compartilhar a vida e ter mutualidade e não apenas acreditar internamente, intimamente. Somos chamados para amar uns aos outros, orar uns pelos outros e uns com os outros, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros, aconselhar mutuamente, encorajar mutuamente. Você tem feito isso? Você tem buscado exercitar esses mandamentos? A fé não é apenas uma crença subjetiva interna que envolve a mim e Deus, mas envolve também um interrelacionamento que é objetivo, que é factual, que é concreto. Não envolve apenas o que eu creio, o que eu sinto e o que eu faço individualmente, mas também o que eu desfruto com você e reparto com você e você reparte comigo. O Verbo habitou entre nós, Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, para que nós habitemos uns com os outros e não ignoremos uns aos outros fugindo para os nossos dispositivos. Somos chamados para sermos representantes do Cristo encarnado na vida uns dos outros. Somos chamados para viver praticando os 2 mandamentos de Deus que resumem toda a lei. Amar a Deus com tudo que somos e amar o próximo como a nós mesmos. Vamos orar e falar com o Senhor acerca disso. Obrigado, Senhor, por mais uma vez vir até nós em nossa realidade e especificamente pensando nessa realidade virtual, nessa era do smartphone em que estamos nos distanciando uns dos outros. Nos ajuda a estar atentos para as pessoas ao nosso redor e não substituirmos a vida presencial, conversada, falada, olho no olho. Nos ajuda a não trocar isso por uma vida online, distante, perdida em nossas máquinas digitais. Nos ajuda, Senhor, diariamente a buscar ao Senhor a Sua presença e amar o Senhor com tudo que somos. E também nos aproximarmos uns dos outros com compaixão, com sinceridade e com verdade, para que desfrutemos da verdadeira alegria. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.